Olá, pessoal! Prontos para mais uma imersão no direito notarial e registral? Hoje a gente vai dissecar, passo a passo e com precisão cirúrgica, um daqueles temas que adoram derrubar quem estuda para as provas mais difíceis, o procedimento de dúvida registral. A ideia desta nossa aula interativa é pegar aquele texto denso da lei e transformar num mapa mental super claro, enfrentando um caso prático do jeitinho que ele é cobrado na vida real. Então, vamos direto ao ponto. Nosso roteiro hoje é bem dinâmico. 1. O procedimento de dúvida. 2. O nosso desafio jurídico. 3. A gente vai dissecar as alternativas incorretas. 4. Vamos cravar a resposta correta. E 5. Aquela revisão geral para fixar tudo de vez. Ponto 1. O procedimento de dúvida. Olha só, antes de cair matando no problema, a gente precisa garantir a nossa base teórica. O procedimento de dúvida acontece basicamente quando o oficial do cartório faz uma exigência para registrar um título e o apresentante não concorda ou simplesmente não consegue cumprir. Aí, o caso vai parar nas mãos do juiz. Mas aqui mora a maior pegadinha de todas. A nomenclatura é muito contraintuitivo. Prestem atenção. Quando o juiz julga a dúvida como procedente, significa que o oficial tinha razão, ou seja, o título não é registrado. Agora, se a dúvida for julgada improcedente, aí sim o apresentante tem razão e o título é registrado. Gravar essa lógica logo de cara inverte o jogo a nosso favor, viu? Ponto 2. O desafio jurídico. Vamos ler com calma o nosso cenário base. A situação narra bem o dia a dia do processo de registro de imóveis, tudo sob a ótica da Lei nº 6.015, de 1973. O texto diz que, se houver alguma exigência a ser satisfeita, ela vai ser indicada pelo oficial por escrito. Beleza, só que, se o interessado não se conformar ou não puder cumprir essa exigência, ele vai requerer que o título e a declaração de dúvida sejam enviados ao juízo competente. É exatamente diante desse cenário que a gente precisa encontrar a única afirmação correta sobre o desfecho processual. Ponto 3. Dissecando as incorretas. Vamos começar a nossa eliminação técnica. A gente começa pela alternativa B. Ela afirma que, se não forem requeridas diligências no procedimento de dúvida, o juiz proferirá a decisão no prazo de 10 dias. Bom, o erro fatal aqui está justamente no prazo. Esses 10 dias são uma armadilha clássica. A prova disso está direto na fonte, lá no artigo 201 da Lei de Registros Públicos. A redação é claríssima ao determinar que, se não houver pedido de diligências, o juiz tem que proferir a decisão no prazo de 15 dias, e não 10. São esses 5 diazinhos de diferença que separam quem tem o domínio técnico de quem só deu uma lida superficial. Agora a alternativa C. O texto sugere que, da sentença no procedimento de dúvida, poderão interpor recurso ordinário com efeito devolutivo. Nossa, o equívoco aqui é de natureza processual. Erraram feio o instrumento recursal cabível. Olhando o artigo 202 da mesma lei, fica óbvio que o recurso adequado contra essa sentença é a apelação. E tem mais, a lei é super específica ao dar para essa apelação tanto o efeito devolutivo quanto suspensivo. Há um detalhe importantíssimo que não pode passar batido. O Ministério Público também pode recorrer. Não é só o interessado ou o terceiro prejudicado, tá? Seguindo nosso raciocínio, a alternativa D propõe que, impugnada a dúvida com os documentos que o interessado apresentar, será ouvido o oficial registrador no prazo de 10 dias. A lógica aqui tenta induzir a gente ao erro, meio que sugerindo que o oficial, já que levantou a dúvida, tem que ser ouvido de novo, mas a lei fala exatamente o oposto. A resposta correta repousa no artigo 200 da Lei de Registros Públicos. Depois que o interessado impugna com seus documentos, a obrigatoriedade da lei não é escutar o oficial não, é ouvir o Ministério Público. E é aí que entra o tal prazo de 10 dias. 10 dias para a oitiva do MP. Viu só como a alternativa D é furada? E para fechar essa fase, avaliamos a alternativa E. Ela afirma categoricamente que a decisão da dúvida tem natureza judicial, impedindo a deflagração de nova relação processual em juízo. Gente, isso é um erro conceitual gigantesco que subverte a essência do procedimento inteiro ao classificar a natureza como judicial. Para demolir essa afirmação de uma vez por todas, basta olhar o artigo 204. Ele crava: a decisão da dúvida tem natureza administrativa e não impede o uso do processo contencioso competente. O juiz, nesse caso, atua numa função atípica, exercendo controle administrativo. Ou seja, se a parte não gostar do resultado, as portas do judiciário continuam totalmente escancaradas para uma ação contenciosa. Ponto 4. A resposta correta.
Depois de desviar de todas essas armadilhas processuais, chegamos à única alternativa que ficou de pé. A alternativa A é o nosso gabarito perfeito. Ela determina que, julgada procedente a decisão da dúvida com trânsito em julgado, os documentos serão restituídos à parte, independentemente de translado, dando-se ciência da decisão ao oficial para que a consigne no protocolo e cancele a prenotação. A base indiscutível para isso é a regra expressa do artigo 203, inciso 1. Vamos relembrar aquela pegadinha da nomenclatura que vimos no começo? Se a dúvida foi julgada procedente, o oficial do cartório estava certíssimo na sua exigência original. Logo, o título realmente não atende aos requisitos e não pode ser registrado. Qual é a consequência processual óbvia disso? Devolver os documentos para a parte, sem necessidade de translados complexos, e cancelar na hora a prenotação lá no cartório, já que o registro não vai rolar. Simples e direto. Ponto 5. Revisão geral. Vamos compilar os dados para garantir a fixação. Essa tabelinha resumo é ouro puro para retenção. Vamos lá. Se não houver diligências, o prazo de decisão do juiz é de 15 dias. O recurso cabível contra essa sentença é sempre a apelação, recebida em ambos os efeitos. Quem deve ser ouvido logo após a impugnação é o Ministério Público, num prazo de 10 dias. E o coração do procedimento. Sua natureza é estritamente administrativa. Printar mentalmente esse quadro é garantir sucesso em qualquer análise sobre esse tema. E para encerrar a nossa imersão de hoje com a cabeça fervilhando, deixo aqui uma provocação que leva o nosso raciocínio um passo além. Se a decisão da dúvida tem natureza puramente administrativa e não faz coisa julgada material, até onde vão os limites práticos para o ajuizamento de ações judiciais paralelas? Como é que a jurisprudência resolve o choque entre a decisão desse procedimento de dúvida e uma eventual decisão em um processo judicial posterior? É o tipo de reflexão que abre portas para estudos ainda mais avançados e separa os bons dos excelentes no vasto campo do direito registral. Um grande abraço a todos e a gente se vê na nossa próxima explicação.